Olá pessoal, muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da Consulac. Hoje nós temos aí um tema bem variado para a nossa live. Nós vamos abrir para diversas perguntas sobre o processo de fabricação de queijo mussarela. Então a nossa live hoje ela vai ficar aberta para diversas perguntas diferentes. Nós estamos aqui para contribuir aí com o conhecimento de vocês. E olha só, antes da gente começar, eu tenho aqui uma situação que ocorreu que é muito interessante. Como vocês podem ver, nós da Consulac, nós costumamos escrever mussarela com cedilha. E isso causou aí nos últimos dias um rebuliço, porque o pessoal ficou na dúvida. Como que é a grafia correta? É com 2S? É com cedilha? Né? Alguns criticaram, outros entenderam. Virou uma dúvida muito grande. Mas eu quero esclarecer para você. Por que nós utilizamos a grafia de mussarela com cedilha? Na verdade, com o novo acordo ortográfico do Brasil, todas aquelas palavras estrangeiras, que tinham o prefixo ali de C, precedido por A, O ou U, elas acabaram sendo grafadas com cedilha. Então, segundo o acordo ortográfico brasileiro, palavras como mozzarella, que é o significado de mussarela em italiano, ela foi aportuguesada. E para que isso acontecesse, ela passou a ser grafada de forma correta com cedilha. É por isso que a gente usa cedilha aí nessas postagens que a gente tem, nos vídeos. É a grafia oficial, está escrito correto, viu pessoal? Por mais que seja estranho, porque por muitos e muitos anos nós sempre escrevíamos mussarela com 2S, mas na verdade a grafia correta hoje, de acordo com o nosso vocabulário oficial, é com cedilha. Fica aí a dica, né? Consulac também é cultura. Bom, mas vamos ao nosso assunto principal hoje dessa live. A gente abriu a live para perguntas diversas sobre o processo de fabricação de queijo mussarela. Ultimamente a gente tem feito vários vídeos sobre o processo de fabricação de mussarela e esses vídeos eles estão lá no nosso canal no YouTube, canal da Consulac. Vamos lá para a primeira pergunta? Vamos lá? Olha só, a Mila está perguntando: a padronização do teor de gordura do leite é obrigatório? Olha só, lembrando que a gente está falando aqui de produção de queijo mussarela. Então vamos lá. Mila, a padronização não é obrigatória. A legislação não define como obrigatório a padronização do leite para a produção de queijo. Porém, a legislação tem algumas definições de parâmetros físico-químicos, e incluindo neste quesito gordura no extrato seco. O queijo mussarela, o teor de gordura no extrato seco do queijo mussarela, o padrão é de no mínimo 35%, ou seja, 35% de gordura no extrato seco da mussarela, que é um parâmetro que a legislação utiliza para a qualidade do queijo mussarela. Porém, se você não padroniza a mussarela, você não vai sair fora desse parâmetro, uma vez que ele é mínimo, ele não tem limite máximo. Então, quanto mais gordura na mussarela, maior o teor de gordura no extrato seco. E como você só tem limite mínimo, com certeza você não estaria fazendo alguma situação fora do que a legislação permite. Porém, por que a gente recomenda que você faça a padronização do leite para a produção de queijo mussarela? É por conta de uma necessidade tecnológica. Você precisa ter uma condição adequada de gordura no extrato seco, de umidade, para que a sua mussarela atenda ao mercado consumidor. E esse mercado ele é bem rigoroso. O que acontece? Se a sua mussarela não fatia, sua mussarela está fora do mercado. Se a sua mussarela não derrete, sua mussarela está fora do mercado.
Então é por isso que a gente tem tanta preocupação com essa situação. E como que a gente regula isso? Fazendo a padronização do leite para a produção de queijo mussarela. E o que acontece? Quando você padroniza a gordura, a tendência é que você tenha uma padronização de todo o processo também, e diariamente, porque o leite nem sempre é o mesmo todos os dias. Você tem leite coletado em localidades diferentes, com métodos de obtenção diferentes, e isso acaba fazendo com que o seu produto tenha uma variação muito grande. E não é isso que o mercado aceita hoje. Por isso a gente te recomenda que realmente seja feita a padronização do leite, a padronização do teor de gordura do leite para a produção de queijo mussarela. Não é obrigatório, segundo a legislação, mas é uma necessidade, isso é necessidade tecnológica do processo de fabricação de queijo mussarela, tá bom? Ó, a gente tem uma outra pergunta aqui no chat, ó. Marcela Vieira, ela está perguntando, ó. Fiz mussarela e na filagem ficou muito esfarelando. Onde errei? Olha só, Marcela, a filagem, ela é uma etapa que ela é precedida de outras etapas muito importantes para que a gente chegue nesse ponto e a mussarela consiga filar adequadamente. Provavelmente, se a massa já estava esfarelando muito, o mais provável é que ela já tinha saído do ponto ideal de filagem, que seria o pH ideal. O que acontece? Não sei como que é o seu processo, mas normalmente quando você faz mussarela para filar no mesmo dia, ela vai abaixando o pH, até chegar numa faixa ideal, e nessa faixa ideal ele permanece por um pequeno período de tempo, o suficiente para você fazer a filagem e obter um resultado satisfatório. Porém, o que acontece, Marcelo? Se você passar um pouco desse ponto, ela continua abaixando o pH. E isso vai prejudicar a sua massa, ela vai ficar esfareando e você não vai conseguir fazer uma filagem adequada. E não adianta, nesse ponto, Marcelo, a gente aumentar a temperatura da água de filagem, porque isso só vai estar criando mais problemas ainda. Porque uma das situações que acontece é que uma vez que passou esse ponto, a massa já não apresenta mais as características de elasticidade. Ela perdeu muitos minerais e com isso ela já não tem mais essa capacidade de ficar elástica. Infelizmente, se a mussarela atingiu essa situação, passou do ponto. A gente não tem o que fazer. Infelizmente, perdemos aquela massa. O importante quando você faz mussarela é você acompanhar esse abaixamento de pH, seja utilizando o pHmetro, que é o equipamento mais indicado para isso, ou fazendo uma pequena filagem de uma pequena porção de massa de mussarela a cada meia hora. Para quê? Para que você não deixe que essa massa passe do ponto. Uma vez que ela passa do ponto, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. A gente acaba perdendo essa massa. Ela já não apresenta características suficientes para que o processo de filagem seja realizado de forma adequada. Provavelmente é o que aconteceu com essa mussarela que você fez. Mas isso basta você acompanhar para entender quanto tempo essa curva está acontecendo. Essa curva que a gente fala é a curva de abaixamento de pH, porque o leite ele começa com a faixa de pH na faixa de 6,70, 6,60 e a massa, no final, o processo final de filagem, ela apresenta pH entre 4,90, 5,1, no máximo 5,20. Nesse ponto é o ponto ideal para se filar, tá certo? Obrigado aí pela sua participação. A pergunta aqui é o seguinte: se eu pasteurizar o leite a 70 graus, vou ter algum problema? Olha só. O detalhe aqui é o seguinte: para a gente chamar de pasteurização do leite, nós só podemos considerar que um leite foi pasteurizado quando ele foi submetido a aquecimento entre 72 e 75 graus Celsius, durante 15 a 20 segundos. Essa relação, esse binômio tempo-temperatura, é o que a gente define como pasteurização. A gente tem outros binômios que são aceitos, como o de pasteurização lenta, que seria a gente atingir a temperatura entre 63 e 65 graus por 30 minutos. Mas a 70 graus nós não podemos garantir que esse leite foi pasteurizado.
Infelizmente, essa temperatura ela é baixa. Ela não é suficiente para a eliminação das bactérias patogênicas. E, além de tudo, ainda é uma não conformidade segundo o que está descrito na legislação brasileira hoje, que já definiu que pasteurização só ocorre entre 72 e 75 graus por 15 a 20 segundos. Além disso, o que acontece? Com 70 graus, a gente pode não ter essa eliminação total das bactérias patogênicas e como a pasteurização é um ponto crítico de controle, é onde a gente verdadeiramente reduz esse tipo de problema no leite, a gente pode estar transferindo isso para o processo de fabricação de mussarela. E isso vai trazer graves prejuízos, porque essa massa, ela provavelmente é uma massa que pode estufar ainda durante o processo. Por que estufar? Porque o nível de bactérias patogênicas, principalmente dos grupos coliformes, por exemplo, pode atingir uma quantidade tão elevada capaz de produzir gás suficiente para essa massa estufar ainda no processo de fabricação. Então é grave. A nossa recomendação é que seja verdadeiramente utilizado o binômio correto. Tempo e temperatura, 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. Assim a gente tem garantia de eliminação das bactérias patogênicas. Olha só, por que resfriar a mussarela após o processo de filagem? Muito interessante essa pergunta. O que acontece? Por que a gente resfria a mussarela após o processo de filagem? Isso é porque logo após a filagem, a mussarela normalmente ela sai do processo de filagem com a temperatura, quando bem executado, entre 56 e 58 graus Celsius, nunca ultrapassando 60 graus. E nessa condição, a mussarela ela precisa paralisar aquele processo de fermentação, que ainda ocorre. Né? As bactérias do fermento são resistentes, termorresistentes, e isso ainda vai acontecer. A gente precisa paralisar esse processo. A fermentação que deveria ocorrer já ocorreu durante a etapa de fermentação e nós não precisamos mais. Então, o objetivo ali é finalizar esse processo. E como que a gente finaliza isso? A gente finaliza utilizando água gelada. É muito importante isso. E tem um detalhe muito interessante. Uma vez que a gente paralisou esse processo de fermentação, a gente também evita perdas excessivas de gordura ainda na peça. Então, o interessante finalizou o processo de moldagem da mussarela, saiu ali do equipamento, moldou, a gente faz as viragens, isso é importante, a gente não pode simplesmente resfriar de imediato, a gente precisa fazer as viragens da mussarela para garantir uma peça esteticamente aceitável. A gente faz as viragens e já leva para um tanque com água gelada. Essa água gelada, temperatura mínima que você conseguir no seu processo, nunca acima de 8 graus, porque senão vai demorar demais para resfriar. E um detalhe, a peça de mussarela ela é levada para a câmara fria, para processo de salga, ela deve estar na temperatura o mais próximo possível da temperatura da salga. A salga normalmente ocorre entre 8 e 12 graus, então é interessante que essa mussarela, antes de ser levada para a salga, tenha essa temperatura, para a gente evitar maiores problemas e perdas também durante a salga. Né? Porque uma mussarela quente, quando ela entrar na salmoura fria, ela tem tendência de perder um pouco. Além do soro, normalmente ela vai perder também gordura e isso vai reduzir o nosso rendimento. Tá bom? Ó, a Marcela tem mais uma pergunta aqui. Ó. Com a pasteurização, o queijo rende mais? Olha só, Marcelo, isso é interessante essa pergunta. O queijo rende mais? Não. Não é bem assim. A gente não tem essa relação de que rende mais o queijo. Na verdade, o que a gente consegue é fazer uma padronização do nosso processo. Nós conseguimos prever o que vai acontecer com o nosso processo. Quando a gente não pasteuriza o leite para a produção, principalmente queijo mussarela, que é um queijo que depende de fermentação e essa fermentação ela deve ser realizada pelas bactérias próprias do fermento e não por NS-Lab ou por outro tipo de bactéria que possa contaminar a massa, é muito interessante que a gente tenha o controle perfeito da pasteurização. Mas
a gente não reflete isso em rendimento. O que acontece é o seguinte, como você tem um controle maior da pasteurização e, consequentemente, do processo de fabricação, a sua tendência é de ter resultados mais próximos, ou seja, resultado de rendimento bem próximos de uma produção e outra. Ao passo que quando você faz com leite cru, muitas vezes você tem produções que apresentam resultados muito satisfatórios e outros com resultados péssimos. Por exemplo, se você não pasteuriza o leite, mas esse leite contaminou durante a fermentação, a sua mussarela ela pode atingir o ponto de filagem, não porque as bactérias láticas, aquelas bactérias que foram adicionadas através do fermento, produziram ácido lático suficiente para abaixar o pH, mas pode ter ocorrido o abaixamento de pH pelo desenvolvimento de bactérias patogênicas, como coliformes. Eles também vão degradar a lactose, vão produzir ácido lático, porém vão produzir junto com o ácido lático gás carbônico. Esse gás carbônico é bem caracterizado quando a gente observa que a massa está toda rendada, né? O pessoal costuma chamar de massa rendada. Massa cheia de furim, são bolinhas bem brilhantes e lisas, bem redondinhas e pequenas. Normalmente é a característica de uma massa que foi contaminada por coliformes. E eles vão abaixar o pH, sua massa vai atingir o ponto ideal de filagem, vai filar, porém as consequências para frente são muito graves. O seu produto tende a ter uma proteose intensa, ou seja, ele vai começar a amolecer rapidamente no mercado, vai ter o desenvolvimento de sabor estranho no seu produto, muitas vezes indesejável. Então são características de mussarela de leite cru. Tem essa dificuldade. Então o ideal é realmente a gente fazer a pasteurização, mas ela não reflete diretamente no rendimento. Apresenta uma estabilidade quanto aos seus números, porém não reflete diretamente o rendimento. Tá bom, Marcelo? A pergunta aqui é sobre fermento. A Juliana está perguntando aqui se ela consegue esticar um fermento liofilizado. Olha, essa dúvida ela é bem mais comum do que a gente imagina. Várias fábricas que a gente visita, quando a gente está fazendo consultoria, o pessoal tenta fazer de qualquer forma uma redução de custo porque fermento é caro. Eu não concordo com essa afirmação, fermento é caro. Se a gente for fazer uma relação do custo de produção de uma mussarela, o fermento é um dos produtos mais baratos que a gente tem. Só que o pessoal tem isso em mente, de fazer esticar. Ou seja, o que é esticar para eles? Esticar para eles é fazer o seguinte, se a gente tem um pacote de fermento liofilizado, que ele é para 1.000 litros de leite, ele quer fazer 2.000, quer fazer 3.000 litros. Então ele dilui aquele pacote, aquele conteúdo do pacote, em leite mesmo, dilui, divide em garrafinhas, normalmente é o que o pessoal faz, em mamadeiras, por exemplo, que a gente vê muito. E com isso, ele divide aquele fermento e faz uso parcelado dele. Não é nossa recomendação, Juliana. Infelizmente, esse é um processo que não traz bons resultados. Os fermentos liofilizados hoje, eles têm ali um número X de bactérias para iniciar o processo, bem próprio e importante para o início do processo. Então, iniciou o processo com aquela quantidade de bactérias, né, que está ali naquele fermento liofilizado, elas vão desenvolver e te dar o ponto de filagem da massa de acordo com a recomendação do fabricante. Por exemplo, se o fabricante te fala que a sua mussarela vai atingir o ponto de filagem após 4 horas de adição do fermento, se você faz uma repicagem desse fermento, muitas vezes você não vai atingir esse tempo. Por quê? Porque o número de bactérias que iniciou o processo é pequeno. E no meio dessa situação, existem outras que são até mais graves. A gente está falando aqui de simplesmente uma massa que vai demorar para chegar. Só que se essa massa, por algum motivo, foi contaminada com coliformes, por exemplo, mesmo que em pequena quantidade, esse número de coliformes vai ser suficiente para atrasar a sua fermentação, porque eles vão competir com as bactérias do fermento. E normalmente, coliformes normalmente desenvolvem mais rapidamente do que as bactérias lácticas. Então, com isso, a gente tem um número de coliformes muito elevado e um número de bactérias lácticas do fermento, próprias do fermento, muito baixo. Isso atrasa um pouco a sua fermentação
vai chegar, mas é como eu já havia dito, vai chegar ao ponto de filagem, porém numa condição inadequada. Né? Você vai ter na vida de prateleira da sua mussarela diversos problemas. Então, não é recomendado. Se o seu fornecedor de fermento indica um pacote para cada 1.000, use um pacote para cada 1.000. O resultado é muito satisfatório. Essa questão de que fermento é caro, ela é bem contraditória, porque é uma quantidade muito pequena que se usa para um volume muito grande de produto. Né? Nós estamos falando aí de fornecedor que tem pacote de fermento para 1.000 litros, ou seja, a gente vai obter ali em torno de 100, 110 quilos de mussarela. Então é essa conta que deve ser feita. Muitas vezes não vale a pena pelas dificuldades que a gente pode encontrar esticando esse fermento. Né? Então não é a nossa recomendação, Juliana. Faça sim a adição de acordo com a recomendação do fabricante. Ok? A Aniele tem perguntado: qual o tempo exato de fermentação até que seja atingido o ponto de filagem no mesmo dia e seguinte? Olha só, esse tempo exato não existe precisão da gente falar isso aqui para você. Por quê? Porque ele depende de vários fatores e principalmente das condições higiênicas, condições de clima da sua fábrica, da sua região. Isso vai variar. Em média, nós temos que quando a gente faz uma adição de fermento para filagem no mesmo dia, do momento que se adicionou o fermento ao leite até o momento do ponto de filagem, normalmente a gente atinge esse ponto ideal aproximadamente 4 horas após essa adição. Já com fermento de filagem no dia seguinte, esse ponto de filagem, nós normalmente atingimos ele com ali 14 a 16 horas depois da adição. Mas isso varia muito, porque isso depende de características próprias da sua fábrica, de características próprias do processo. Algumas temperaturas durante o processo vão fazer toda a diferença. Então, não dá para a gente cravar um determinado período. É simplesmente uma referência. Mas lembre de uma coisa. É importante que o seu fornecedor de fermento te indique um tempo padrão, que é o tempo padrão que aquele fermento dele consegue atingir o ponto ideal de filagem. E isso vai servir de referência para você. Com essa referência você vai entender se o seu processo está sendo acelerado, se o seu processo está muito atrasado. Assim você vai ter essa referência e poder verificar se realmente tem algum problema ou não com o seu processo de fermentação, tá bom? Gente, a pergunta é o seguinte: a análise de umidade deve ser realizada quantos dias após a embalagem? Olha, uma vez que você embalou a mussarela, você parou com alguns processos que podem acontecer e alterar o rendimento dela. Então, uma vez que ela já está embalada na sua embalagem primária, a gente não tem um tempo de que você possa analisar ela e que vai alterar ou não os resultados de umidade dela. Porém, eu te recomendo que você deixe pelo menos uns 4 a 5 dias para fazer essa análise. Por quê? Porque é nesse período que a gente vai ter a estabilização da mussarela. E nesse processo, a gente não vai ter perda significativa de umidade, de gordura, porque isso não vai acontecer mais. A mussarela já está na sua embalagem primária e essa embalagem vai evitar as trocas com o ambiente. Porém, com 4 a 5 dias a mussarela está estabilizada. É certeza do seu resultado sem nenhum tipo de alteração. Então vale a pena aguardar o período de estabilização, que eu estou falando aqui de 4 a 5 dias, e isso também é uma variável. Dependendo do tipo de processo que você faz, a sua mussarela vai estar estável com 7, com 12 dias. Isso vai variar de acordo com o seu processo de fabricação, com o tipo de fermento que você usa. Então, isso vai alterar um pouquinho. Mas, em média, do 4º dia para frente, a gente já conseguiu um resultado bem satisfatório com relação a esse resultado padrão de umidade do produto. Tá bom? O Emerson Fernandes
Está perguntando aqui, ó, qual a acidez adequada de uma salmoura? Isso é muito importante, Ernst. Na verdade, a acidez adequada da salmoura, ela não pode ultrapassar os 30 graus Dornier. A gente fala graus Dornier porque é uma medida simples de se fazer e qualquer fábrica tem condição. É 30 graus Dornier ou o pH, que vai ficar na mesma faixa do queijo. O queijo mussarela tem uma faixa de pH entre 5,1 e 5,30. Então essa faixa é a faixa ideal. E a acidez de no máximo 30. Ah, mas o que eu faço se a acidez ultrapassou os 30? Tem algumas situações interessantes com relação a isso. A primeira delas é que salmoura para mussarela, ela deteriora com frequência, deteriora mais rápido. Então, o correto seria a gente fazer um tratamento dessa salmoura com maior frequência. Aproximadamente 3 a 4 meses, a cada 3 a 4 meses, é interessante fazer a pasteurização da salmoura que a gente utiliza para a produção de queijo mussarela. Isso ocorre porque a mussarela tem uma tendência de perder uma certa quantidade de gordura para a salmoura. E isso vai deixando muita matéria orgânica na salmoura, vai propiciando inclusive a contaminação dessa salmoura. Então é muito interessante que você faça a pasteurização dessa salmoura entre 3 a 4 meses para evitar que a gente tenha realmente efeitos colaterais dessa salmoura junto ao queijo. E quando você prepara uma salmoura nova, é importante a gente lembrar de um detalhe. Essa salmoura nova, ela não tem acidez e ela precisa, o queijo ele precisa de uma acidez da salmoura para que a gente tenha trocas adequadas, né? A troca osmótica ali de sal entrando para o queijo e parte do soro saindo. Então é importante a gente, quando preparar uma salmoura, também fazer o uso de cloreto de cálcio e também fazer o uso de um ácido. Eu não recomendo que seja usado o ácido orgânico. Por exemplo, tem muita gente que tenta fazer o uso de ácido lático. O ácido lático é difícil da gente conseguir regular. O ideal é que a gente faça a utilização de um ácido forte em pequena concentração para avaliar quanto que a gente pode. O ideal é você pegar uma parte da salmoura, levar até o laboratório e pingar gotas, por exemplo, de ácido clorídrico. Pingar essas gotas de ácido clorídrico e avaliar quanto que está abaixando o pH. E assim você conseguir fazer o preparo adequado da salmoura, tá bom? Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui, ó, do Jonas, da Joana 6148. Ela está perguntando aqui, ó, qual o tempo para se preparar uma salmoura nova? Se você faz, Joana, esse tratamento da salmoura frequentemente, entre 3 e 4 meses, você pasteuriza a salmoura. Pasteurizar a salmoura seria você retirar o conteúdo do tanque de salga, levar para um local onde você possa ferver, né, ferver a 90 graus e deixar por aproximadamente 5 a 30 minutos e resfriar e retornar. Se você conseguir fazer esse processo entre 3 e 4 meses frequentemente, a sua salmoura pode ser renovada a cada ano, ou às vezes, dependendo da sua condição, a sua salmoura pode durar mais. É um detalhe interessante, uma curiosidade. Quando eu comecei a trabalhar com laticínios, a fábrica que eu comecei a trabalhar, a gente tinha salmoura que já durava 10 anos. E o processo da salmoura foi sempre esse: retirava, pasteurizava, voltava, retirava, pasteurizava, voltava. E assim, essa água ficou sendo, claro que com o tempo parte da água tem que ser reposta, logicamente, mas não foi feita uma troca real. Mas é curiosidade do passado, já se fazem 21 anos que isso aconteceu. Então, não vamos trazer isso para o nosso presente. Hoje, a nossa recomendação para você é que você troque sua salmoura anualmente e faça a pasteurização dela, o tratamento dela, periodicamente. Entre 3 e 4 meses você fazer esse tratamento. É garantia que a gente vai ter uma salmoura em condições adequadas para a produção de queijo mussarela. Tá bom, Joana? Posso fazer mussarela de leite cru sem problemas com a fiscalização? De forma alguma. De forma alguma.
A mussarela, hoje, no RTIQ, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Mussarela, é bem claro que mussarela é um produto feito de leite pasteurizado. A gente não tem condições de fazer mussarela de leite cru e não ter problema com a legislação. Eu sei que muitas pessoas fazem mussarela utilizando leite cru. Isso é comum a gente ver na roça. É comum, não adianta a gente negar isso. Porém, isso é proibido. E é proibido por questões de ordem sanitária e de ordem tecnológica. De ordem sanitária, porque a gente pode estar trazendo um risco muito grande para a saúde pública. Uma vez que você não pasteuriza o leite que você usa para a produção de queijo mussarela, esse leite pode estar contaminado com bactérias patogênicas, algumas, inclusive, até muito perigosas, como salmonela, listéria, estafilococcus, e isso pode passar para o produto. Uma vez no produto, ele pode causar uma infecção alimentar, uma toxinfecção alimentar. Muito grave, muito grave. Então, de ordem sanitária, a gente já tem essa situação de que é proibido. E a gente tem também uma situação tecnológica. Uma vez que você tem um leite contaminado, o seu processo vai com certeza ser alterado. Por quê? Na fermentação você já vai ter dificuldade, você não vai saber ao certo o que é que está fermentando, se é as bactérias do fermento que você adicionou, se são NS labs, se são bactérias patogênicas, fica difícil o controle do processo. Então, de ordem tecnológica, também é muito recomendável que você faça a pasteurização do leite para a produção de queijo mussarela. Muitas pessoas já me questionaram dizendo assim, mas isso não tem problema, porque quando eu chego no processo de filagem, a minha água de filagem é a 70 graus, então eu vou eliminar as bactérias ali naquele ponto. Não necessariamente. A gente pode lembrar para vocês que a água é a 70 graus, 70 a 80 graus. Porém, a massa, a mussarela, ela não atinge essa temperatura. E se atingir, é uma falha de processo muito grave. Normalmente ela vai sair com temperatura entre 55 e 60 graus, no máximo. Fica numa faixa ideal ali de 56 a 58. Então, se a sua mussarela, mesmo assim, atinge essa temperatura, ela não é suficiente para a eliminação total das bactérias patogênicas. Simplesmente nesse ponto. Então, a nossa recomendação é que realmente seja feita a pasteurização, onde você tem uma eficiência de eliminação de bactérias patogênicas de 99,99% delas. Praticamente 100% de eliminação delas. Né? Quando a gente fala de microbiologia, é difícil falar de números precisos, zero, a gente falar de 10 mil, 100 mil, é porcentagem, é a probabilidade lógica do processo. Então, a gente não consegue realmente ter essa certeza quando a gente não faz a pasteurização. Então, é uma ordem sanitária, de ordem sanitária, a gente vê que é um risco muito grave para a saúde pública. A fiscalização nunca vai te permitir esse tipo de procedimento e acredito que vai te trazer resultado muito satisfatório fazer a pasteurização desse leite, tá bom? Olha, a gente tem aqui uma pergunta aqui. O Hermes está perguntando aqui, ó. A minha salmoura sobe a acidez muito rápido. O que devo fazer? Olha, Hermes, isso é uma situação relativamente comum. Eu não posso dizer para você que esse muito rápido, talvez eu não sei se é uma semana, 15 dias, mas se estiver acontecendo assim, provavelmente é uma outra falha no processo. Porque essa troca que a gente está falando, que acontece na salmoura, que é a penetração de sal no produto e a expulsão de soro para a salmoura, é ela que provoca essa elevação da acidez, com certeza. Só que se ela está acontecendo de forma tão rápida, como você já nos relatou aqui, isso não é normal. Né? Ou provavelmente, um dos problemas, não sei a sua situação hoje, mas se a mussarela provavelmente está entrando quente na sua salmoura. Quando ela entra quente, essa troca ela é mais rápida e ela acontece com uma intensidade maior. Isso pode com certeza fazer com que a acidez dessa salmoura sua
vai subir rapidamente. Existem situações, Emerson, que você pode fazer a neutralização parcial, né? Que seria o tratamento da salmoura com bicarbonato de sódio, por exemplo, que é onde você vai neutralizar parte da acidez e fazer com que a salmoura tenha um resultado de acidez aceitável. Porém, a gente tem que levar em consideração o seguinte: isso a gente está resolvendo parcialmente o problema. Porque não é normal, a salmoura leva um tempo para ela chegar até essa acidez, ultrapassar os 30 graus, igual a gente já falou. Ela vai levar um bom tempo para isso. Mas se esse tempo está sendo muito rápido, a gente tem outra fonte de problema. A gente deve ir primeiro buscar uma solução para a fonte do problema. Porque senão a gente vai fazendo métodos paliativos, que é a gente fazer a redução dessa acidez da salmoura. Vai resolver? Vai. Mas se você tiver que fazer a redução semanalmente, se você tiver que fazer a redução 2 vezes por semana, isso é muito grave. Com certeza existe uma outra fonte de problema que deve ser resolvida antes da gente fazer essa neutralização da acidez da salmoura. Tá bom, Wanderson? O Emerson. Olha só, o Robson tem aqui mais uma pergunta. Ó. Quais os problemas vou ter com leite ácido acima de 20 graus Dornick? Ô Robson, o que acontece? A acidez, quando a gente faz a análise de acidez e a gente observa que o leite está com 20 graus Dornick, aquilo ali é porque o número de bactérias que estava naquele leite ele foi suficiente para produzir ácido lático em quantidade e a gente atingir esse grau Dornick de 20 graus Dornick. O que acontece? Essas bactérias elas vão causar alterações no seu leite, não só produzindo ácido lático. Na degradação, no desenvolvimento delas, elas degradam a lactose, principalmente a lactose, alguns degradam gordura também, mas principalmente nessa degradação, elas vão produzir, além de ácido lático, elas vão produzir gás carbônico e também vão produzir alguns tipos de lipases e proteases, que são enzimas. Essas enzimas são o seu problema. Porque se a gente fala, mas o número de bactérias, eu pasteurizo o leite, eu vou eliminar elas. Você mesmo já me falou que elimina 99,99% de bactérias patogênicas. Corretamente, é isso mesmo. Só que essas enzimas que foram produzidas, Robson, elas infelizmente não são inativadas. Elas vão ser transferidas do leite para a massa e da massa para a sua peça de mussarela. E na sua peça de mussarela elas vão causar um verdadeiro estrago. Esse estrago é porque elas vão acelerar os processos de proteólise e de lipólise também. E o que isso acontece? Isso vai deixar sua mussarela mole rapidamente. Se a sua mussarela tem uma vida útil, um shelf life de 120 dias, de 90 dias, com no máximo 30, ela já vai estar saindo daquele ponto ideal de fatiabilidade. Que na verdade é o que a gente mais procura hoje na mussarela. A mussarela hoje produzida no Brasil, ela tem que fatiar. E isso é uma característica funcional dela e que é muito exigida hoje pelo nosso mercado. Então, produzir com leite de 20 graus Dornick, produzir com certeza você vai produzir, você vai atingir uma mussarela. E eu já escutei casos até de cliente querer me convencer que a mussarela feita com leite ácido é melhor. Eu já tive cliente que tinha essa condição e ele queria me provar que a mussarela era melhor. Mas foi fácil mostrar para ele que a mussarela dele não era melhor. A mussarela dele perdia essa qualidade, principalmente fatiar, com menos de 20 dias. Então, teria que fazer um giro muito rápido para ele não perceber esses problemas. Esse é o maior dos problemas. Além de tudo, você pode ter outros tipos, como sabor alterado do produto, formação, às vezes, de trincas inexplicáveis, que você não tem nem noção do porquê que está acontecendo. A mussarela pode começar a dar coloração alterada. Isso tudo são problemas provenientes de leite em que a gente não tenha uma qualidade satisfatória. Essa qualidade inicial dele determina muito do que o nosso produto vai ser ao final do processo de fabricação. Tá bom, Robson? Olha só, nós temos uma pergunta aqui da Tipo A Consultoria. Obrigado aí pela participação, pessoal. A CCS alta no leite pode ocasionar quais problemas na mussarela? Olha só, vários problemas. CCS alta causa problemas gravíssimos para o nosso processo de fabricação.
esse tipo de problema não vai causar alteração nos nossos processos de fermentação. Isso a gente não vai observar durante o processo de fabricação. Os maiores problemas que a gente vai observar estão no produto acabado, principalmente com a alteração de sabor do produto. O produto começa a perder aquela característica de sabor adequado, né, de sabor lático, rapidamente. Né? Esse é um dos maiores problemas. E o outro problema muito grave, esse é extremamente grave, é rendimento. Leite com contagem alta de células somáticas é certeza que o seu rendimento vai ser muito alterado. Quando a gente trabalha com fábrica de produção de queijo, o ideal é que alguns parâmetros de qualidade, como proteínas, contagem de células somáticas, contagem bacteriana total, contagem de sólidos totais, sejam aqueles que sejam mais bonificados em pagamento, porque isso reflete em rendimento direto. Isso reflete no rendimento do queijo. Então, para isso, a gente deveria ter uma política de pagamento de leite, principalmente com fábrica de queijo. Essa política de pagamento de leite por qualidade mais efetiva para esses parâmetros. Então, nesse caso, a gente vai obter uns resultados muito satisfatórios. Né? A contagem de CCS alta altera diretamente o nosso rendimento. E hoje rendimento é tudo para a fábrica de laticínio. Né? A gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui, ó. O Celso Júnior, ele está perguntando, fala que a mussarela trancinha com leite cru. Eu entendi bem, Celso, se mussarela trancinha com leite cru, provavelmente você está questionando se é melhor ou não. Na verdade, a gente tem sim algumas pessoas que costumam dizer, igual eu já falei aqui, eu tive cliente que queria me convencer de que a mussarela feita com leite cru e com leite ácido era melhor que a mussarela do leite pasteurizado, do leite bom. Logicamente, a gente não pode questionar gosto. Às vezes a pessoa gostava. O leite cru tem uma característica de sabor específico. Lógico que existe isso. Mas os problemas que decorrem desse tipo de processo são muito maiores. Né? Normalmente a pessoa tem a produção de mussarela de trança com um giro rápido, então muitas vezes ela não percebe esse tipo de problema. Mas você já imaginou se você tem algum tipo de problema num cliente que vai falar assim, eu passei mal porque eu comi uma mussarela do laticínio Y e essa mussarela é de leite cru. O risco para você é muito grande. Né? E isso, a chance de ocorrer é muito grande também. Por quê? Igual a gente tem comentado, quando você não pasteuriza, o número de bactérias patogênicas no leite, ele pode ser muito elevado. E que simplesmente pelo fato de filar, você não consiga fazer a eliminação total desse grupo de bactérias, e isso pode passar para o produto, causando muitas reclamações com relação ao seu produto, inclusive risco sanitário, isso é gravíssimo. Então a gente tem que ser atento. Talvez uma coisa que a gente precisa observar, que quando a gente vai produzir queijos, que são essas miudezas, trancinha, palito, bolinha, normalmente isso é um tipo de mussarela que a gente deve tomar mais cuidado, não é como uma barra. Não adianta a gente querer fazer uma massa para fazer, eu vou fazer dessa massa, eu vou fazer barra, eu vou fazer trancinha, cabacinha, nozinho, bolinha, palito. São queijos com características diferentes. Não é o ideal. Quando você vai fazer essas miudezas, o ideal é você ter uma massa mais específica. O que muda de verdade é que normalmente essa massa é um pouquinho mais seca, com umidade um pouquinho mais baixa. Isso garante uma característica bem peculiar desse tipo de miudez e que agrada bastante ao mercado. Com certeza, acredito que o Celso Júnior está falando justamente dessa situação, porque é o que a gente vê e é um questionamento muito comum que a gente recebe. A Real Salles, deve ser Rafael Salles, está perguntando aqui, a baixa qualidade da matéria-prima realmente impacta toda a cadeia? E falta muito para essa questão ser superada no setor leiteiro brasileiro? Olha só, gostei da sua pergunta, Rafael.
Eu estou falando Rafa, mas deve ser Rafael Salles. Eu concordo plenamente com você. Realmente o impacto é muito grande. E quando a gente fala qualidade da matéria-prima, a gente não pode falar simplesmente de qualidade microbiológica. Esse é um fator. Mas a gente tem a qualidade físico-química, que também traz impacto direto. Quando a gente fala microbiológica, é um fator sanitário. A gente cuida da questão sanitária, né? Levar alimento saudável para a mesa do consumidor. Mas quando a gente fala de físico-química, a gente fala principalmente de resultado financeiro. A gente está falando de rendimento, que é o nosso objetivo. A gente precisa produzir um queijo que atenda o mercado consumidor, que seja satisfatório, com sabor, com todas as características funcionais da mussarela, mas também que seja rentável, né? A gente não pode produzir um queijo que não te dê retorno. Porém, essa qualidade da matéria-prima, ela impacta diretamente por tudo aquilo que a gente falou. Uma vez que o leite tem a contagem alta de bactérias, mesmo a gente pasteurizando, o que essas bactérias já produziram vão alterar o nosso produto. Lá na frente, nosso produto vai ser alterado. E com relação a essa superação nesse setor leiteiro nosso, olha só, Rael, eu concordo com você, essa superação, eu acredito que ela vem aos poucos acontecendo. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar, e logo depois que eu comecei a trabalhar, foi editado a Instrução Normativa número 51, lá em 2002. Essa Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, ela previa uma melhoria da qualidade do leite gradativa, que a gente deveria de reduzir os teores máximos de contagem de célula somática, de contagem bacteriana total, que hoje a gente chama de CPP. Isso seria reduzido gradativamente. Só que o que aconteceu? O que a gente observou é que lá em 2011, essa 51 ela foi reeditada. Ela foi editada a Instrução Normativa de 62. Só que a 62, na 62, foi perceptível que a 51 teve pouco efeito. Muito pouco efeito. Né? Esses efeitos foram visíveis, a gente consegue enxergar uma melhoria da qualidade do leite, porém foi muito aquém daquilo que a legislação pretendia naquele início. Então o que a gente observa hoje? 2018 foi uma nova edição da mesma legislação. Instrução Normativa 76 e 77. É praticamente a mesma, só que ela vem costurando algumas situações para deixar um pouquinho mais apertado. Muito bom, mas a gente vê que a gente ainda está um pouco longe de atingir parâmetros de países aí exportadores de lácteos. A gente ainda está um pouquinho longe, mas eu consigo ver muitas melhoras. Eu falo que desde 2002 para cá, a gente observa que o leite tem melhorado significativamente. A gente teve uma pergunta aqui sobre leite com 20 graus de Dornier. Mas hoje, basicamente nas fábricas que a gente visita, que a gente faz consultoria, a gente não vê esse tipo de leite mais. A gente não vê mais leite com 20, com 25 de acidez. E isso era comum. A gente não vê mais isso. É raro. Não estou falando que não ocorra, mas em menor quantidade. Então, isso mostra que realmente a gente está mudando de patamar. A gente está melhorando e a gente vai atingir esse padrão. Isso é interessante. Eu não sei se a gente consegue atingir padrões como Europa, como Estados Unidos, assim. Isso era o que a legislação previa. A legislação queria que a gente tivesse esse leite. Mas a gente vive num Brasil que é um continente. Então, a legislação ela tem que suprir aquilo que acontece lá no Rio Grande do Sul e aquilo que acontece lá no Amazonas. É muito difícil. A legislação ela tem parâmetros muitas vezes até bem abrangentes. É justamente para que a gente tenha uma legislação que atenda a todo o Brasil. Mas a gente observa melhoras. Eu confio que a gente vai ter melhoras bem significativas e que essa matéria-prima a cada dia vai ser melhor e a gente vai ter cada dia produtos com qualidade melhor ainda. Tá certo, Rael? A pergunta aqui é da Joana. Ela está perguntando assim, fiz estágio em uma fábrica de mussarela e a máquina de embalar estava fora do fluxograma e foi feita a análise e estava no padrão. Pode haver contaminação? Foi sorte? Olha só,
que acontece, Joana? Essa seladora a vácuo, essa máquina que a gente faz a embalagem, ela com certeza é um ponto crítico. E por que é um ponto crítico? Porque todas as peças de queijo passam por esse equipamento. Então, se você tem uma peça contaminada, sua máquina pode estar em condição adequada quando inicia o processo. Mas se você tem uma peça contaminada, essa peça contaminada pode ser fonte de contaminação para as outras peças que vão vir atrás. É claro que não quer dizer que a gente deva a cada peça fazer a higienização do equipamento. Isso é ilógico e não vai acontecer. Porém, é muito importante que a gente faça de tempos em tempos e principalmente entre troca de tipo de queijo, a gente faça a higienização do equipamento. Por exemplo, se a gente está fazendo embalagem de mussarela por 3, 4 horas seguidas, é interessante a gente fazer um intervalo aí e fazer uma higienização do equipamento, para evitar que a gente possa ter uma peça contaminada e contaminar todo o produto dali para frente. E outro detalhe, né? Quando a gente embala vários tipos de queijo, entre um tipo e o outro, fazer a higienização do equipamento. Isso é tão claro porque, por exemplo, a gente está embalando mussarela, um queijo que não é maturado, porém usa fermento. Né? São bactérias próprias para mussarela. Aí a gente termina a mussarela e começa a fazer queijo Minas Frescal, que não tem fermento. Então, assim, a presença das bactérias láticas do fermento da mussarela no queijo Minas Frescal vai causar alterações para o queijo Minas Frescal. Então, é interessante a gente ter essa percepção. O equipamento ele não pode ser fonte de contaminação. Muito pelo contrário, a gente deve prezar para que ele realmente seja aquele equipamento mantido em condições higiênicas sanitárias adequadas para não promover a contaminação dos nossos produtos. Tá certo? O Emerson está perguntando aqui qual a porcentagem ideal de cloreto para usar em uma salmoura nova. Olha só, é pequena, a gente não precisa de usar muito, a gente pode usar ali 200 ml para cada 1.000 litros de salmoura. É simplesmente para a gente oferecer uma condição adequada para a troca, que seria a troca osmótica que vai acontecer na salmoura. Essa condição é adequada porque o caos que vai estar livre ali na salmoura, ele vai propiciar essa troca mais fácil. Isso vai acontecer, mesmo que a gente não coloque, isso vai acontecer. Só que eu te recomendo colocar. O que acontece normalmente na salmoura, sem cloreto de cálcio, na salmoura nova, sem cloreto de cálcio, é que a casca do queijo tende a melar um pouco. Né? Independente se é mussarela, Minas padrão, Minas Frescal, queijo Minas meia cura, isso costuma acontecer. A gente começa a observar uma certa aderência, uma casca fica melando, é o que o pessoal chama de casca melada. Então, para evitar, usa o cloreto de cálcio que você vai ter certeza que não vai estar tendo problema. 200 ml para cada 1.000 litros resolve a sua solução, ok? O Rael Saz ainda está perguntando aqui para a gente que a refrigeração do leite foi uma revolução na cadeia? Rael, foi revolução. Sim, sem dúvida foi uma revolução. E eu te falo claramente porque eu acompanhei de perto isso. Eu comecei a trabalhar com laticínios justamente no momento em que a gente estava acontecendo aquela granularização do leite. Só que com ela também a gente trouxe outras dificuldades, né? A gente tinha dificuldade com o leite que chegava quente na plataforma, muito ácido, o caminhoneiro demorava muito, o leite chegava muito tarde. Aí quando a gente granulizou, a gente imaginou que resolveu todos os problemas. Mas infelizmente não. Né? Um dos problemas mais graves da granulização é justamente porque o leite resfriado ele tem um desenvolvimento de um grupo de bactérias que causam muitas alterações no produto e que são eliminadas na pasteurização. Mas eles desenvolvem muitas proteases, muitas lipases que vão causar alterações na nossa mussarela. Então, infelizmente, foi uma revolução. Isso é lógico, trouxe vários benefícios para os nossos processos produtivos, mas também trouxe outras dificuldades. Essas dificuldades hoje a gente vem tratando ao longo do tempo, mas eu considero que foi uma revolução muito positiva. Quando a gente trabalhava, a gente percebia que a gente tinha situações que o leite era impossível de trabalhar com leite. E hoje, raramente a gente vê situação assim.
O leite normalmente pode chegar numa condição inadequada a ponto de não ser utilizado, mas na maioria das vezes a gente consegue um leite de boa qualidade. É um trabalho que, inclusive, a legislação atual, a Instrução Normativa 76 e 77, ela tenta construir um trabalho mais dedicado ao produtor, informando ao produtor sobre essas alterações. Dá a impressão de que a indústria está adaptada, mas o produtor ainda precisa chegar no ponto ainda, alguns, né? A gente tem que ser bem claro com isso, porque tem produtores que já são muito desenvolvidos, já entendem bem do processo e não tem dificuldade. É por isso que essa legislação, ela criou o plano de qualificação de fornecedores de leite. Esse é um plano que o objetivo é a gente dar, além de assistência técnica ao produtor, dar assistência técnica e gerencial, para que a gente tenha um leite verdadeiramente de melhor qualidade. Então, a refrigeração sim foi essa revolução, mas ela trouxe alguns probleminhas que a gente também vem tentando corrigir ao longo do tempo, e a legislação parece que está perceptível a isso. Tem tentado corrigir as falhas dela, tá certo? O Rael está respondendo aqui, ó, estou aprendendo muito com as respostas. Ô, Rael, eu te agradeço. Realmente para a gente é um prazer estar fazendo aqui esse tipo de trabalho com vocês, levando conhecimento para vocês. A gente aqui na Consulac, nós somos fã da cadeia de leite, né? Nós trabalhamos com leite, aqui nós temos mais de 20 anos trabalhando com laticínios, então a gente quer ver essa cadeia super desenvolvida, aí trazendo excelentes resultados para nós, tá bom? Muito obrigado aí, acompanha a gente aí, Rael, você e a todos que estão aí nos assistindo agora. Eu já falei do webinar, que vai ser quarta-feira, dia 28, às 8 horas da noite, se inscreve lá também. A gente tem também o nosso perfil específico sobre produtos lá na Consulac, né, que é o @ConsulacEducProdutos. Se inscreve lá para você ficar antenado aí, receber informações sempre que a gente estiver postando para vocês. E também temos lá o canal da Consulac, que é onde a gente posta os vídeos específicos. Aqui a gente gosta de fazer as lives para esclarecer algumas dúvidas, mas os vídeos ele tem um conteúdo muito bacana, vai te trazer aí muito conhecimento. Muito obrigado, Rael. A Marcela está perguntando aqui, ó, sempre ganho leite e tento fazer mussarela palito em casa. Consigo comprar fermento em pouca quantidade? Ó, Marcelo, consegue sim. A gente tem hoje fornecedores aí no Brasil que fornecem quantidade mínima de fermento. Fermento aí para 10 litros, para 50 litros. Realmente existe, né, hoje fornecedores para pequenas quantidades. Depois a gente pode te passar aí, até indicar um fornecedor, né, que ele te vende, inclusive vende pela internet, o que ajuda bastante. E você pode aí fazer a sua mussarela tranquilamente com um fermento de boa qualidade, tá certo? Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Para nós aqui é um prazer estar esclarecendo dúvidas e trazendo conteúdo legal para vocês.